Fala, nação rubro-negra, estou na estrada voltando para o Rio de Janeiro depois desse empate com sabor de derrota. Vou trazer aqui a entrevista coletiva do técnico Renato Gaúcho para quem não acompanhou. E eu achei o Renato um pouco perdido aí nessa coletiva. Ele ficou irritado quando perguntado sobre poupar. Disse que é a última vez que ele vai falar sobre isso. Falou das chances do Flamengo no Campeonato Brasileiro, se o Flamengo ainda disputa o título, se ele está priorizando a competição A, a competição B ou a competição C. E eu venho informar aqui que a assessoria de imprensa, no momento do envio das perguntas para a coletiva, informou que o Flamengo tinha que estar 2h15 fora do estádio, teria uma partida do Cruzeiro, o Flamengo embarcando para o Rio, tudo ao mesmo tempo, e aí eles pegaram várias perguntas e editaram, colocaram em uma só. Vários companheiros mandaram perguntas para o técnico Renato Gaúcho e não foram atendidos, inclusive Paparazzo Rubro-Negro. Estou contando aqui sobre as perguntas que eles editaram, colocaram vários jornalistas ao mesmo tempo. Não saiu uma palavra minha. Escolheram um que estava melhorzinho, mais tranquilo, editaram, né? Vamos botar entre aspas, aí botaram perguntas do Marcos Vinícius, do Paparazzo, da Letícia. Botaram, vamos dizer assim, pegaram uma palavrinha minha no máximo. E não colocaram vários questionamentos, né? Os em relação ao jogo, em relação ao técnico. Mas deram desculpa, né? Que pra mim é a responsabilidade toda em cima do Renato Gaúcho por esse empate em Belo Horizonte. Total, o erro do René pro cara não ter meritocracia. O Ramon jogando mais, Ramon não joga. No banco, né? Arrebentou contra o Palmeiras. Pô, e ele começou com o Diego e Vitinho, com o Andrés Pereira e Michael no banco. Pô, o Michael entrou comendo a bola e o Vitinho tá... É isso. É sinistro. Fiquem agora com a coletiva do Renato. E o Jorge Jesus na época falava: poupar? Poupar pra quê? Não, é descansar. Descansarem? Pra que descansar? Pra que descansarem? Porque o Jorge Jesus ainda falou nessa coletiva que tem quinta, sexta e sábado pra descansar. Domingo é pra correr. E falou que o Campeonato Brasileiro é o principal Campeonato Brasileiro. É mais importante do que a Copa do Brasil. O que é isso, descansar? Descansar, isso não existe, não é? Descansar os dias que a gente tem, até domingo temos quinta, sexta, sábado para descansar, domingo para correr, e está bem. Então, Renato, vamos conquistar o tri, hein? É pelo tri, mas tem que querer. Fiquem aí com a coletiva do Renato Gaúcho. A do técnico Renato Gaúcho aqui no Independência depois da partida contra o América Mineiro. Paparazzo Rubro-Negro ao Marcos Vinícius do canal do Sentido. Boa tarde, Renato. O Flamengo disputa 3 competições simultaneamente. Você citou por deixar 6 atletas no Rio de Janeiro. Pode dizer que o Flamengo deixou o brasileiro de lado e prioriza a Libertadores? O calor ou a falta de entrosamento atrapalharam? Como explicar mais uma chance de encostar no Atlético? Qualquer competição de lado. O Flamengo está disputando 3 competições dificílimas, onde não tem uma equipe no mundo que vai jogar sempre com os mesmos 11 jogadores. O Flamengo montou um plantel forte, um plantel grande, justamente para que a gente pudesse aguentar todas as competições. Então esse discurso toda hora que o Flamengo está poupando, eu vou responder essa pergunta pela última vez. O Flamengo não está poupando jogadores. O problema é que as pessoas não têm as informações daqui de dentro. Não sabem quais são os jogadores que podem atuar e quais são os jogadores que estão sentindo algum tipo de problema. Então, sempre que os jogadores estão inteiros, estão 100%, eu coloco para jogar. Ficaram 6 jogadores no Rio de Janeiro. Desses 6, não sei quantos vão poder jogar na quarta-feira. Então, a gente não está deixando os jogadores para trás para descansar os jogadores. Até porque nós poderíamos fazer isso justamente pelo plantel que nós temos. Então o Flamengo está em busca das 3 competições, a gente sabe que são competições difíceis, todo mundo quer ganhar também. Então hoje, sem dúvida alguma, não é desculpa, mas o calor muito forte, 11 horas da manhã, realmente é difícil jogar futebol, principalmente numa temperatura como essa. E é lógico, sem dúvida alguma também, a falta de entrosamento de alguns jogadores com os companheiros, isso dificulta bastante. Mas mesmo assim, a gente conseguiu fazer o gol e infelizmente a gente, por falha nossa, nós tomamos o gol de empate faltando 2 minutos, coisa que eu já conversei com o grupo no vestiário, e é uma coisa que não pode acontecer e não pode se repetir.
aí usar malandragem. Partidas que antecedem duelos pela Libertadores. Foi assim contra o Inter, Grêmio e agora contra o América. Acha que é coincidência ou é possível encontrar alguma explicação? Não é coincidência. Apesar que eu falo muito com o grupo para não pensarem na próxima partida, no caso a da Libertadores. Mas indiretamente todo mundo quer jogar essa partida, indiretamente todo mundo pensa nessa partida. E às vezes você não tem a entrega total dos jogadores justamente por isso. Mas eu vou levar mais para a parte da coincidência, até porque o Flamengo vem entre grandes atuações e algumas atuações abaixo do esperado. O Flamengo está na briga. Nós temos aí 11 pontos do Atlético. Nós temos 2 jogos a menos. Temos o confronto direto. Temos 57 pontos a serem disputados ainda no campeonato. Quer dizer, o Flamengo tem o segundo turno todinho ainda para disputar. Então tem muita coisa pela frente. 11 pontos é uma boa vantagem. Mas nós não vamos disputar 20 pontos mais não, nós vamos disputar 57 pontos. Então tem muita coisa para acontecer. E enquanto a gente tiver chance, a gente vai brigar pelo brasileiro também. Penúltima pergunta da coletiva é do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Renato, você que foi um grande atacante, por que o time tem tanta dificuldade de chutar a gol? Muitas vezes é a característica do jogador, né? Que não chuta muito a gol. Mas nesse sentido aí eu posso falar que é pela retranca dos adversários. No momento que o adversário se fecha bastante, tira os teus espaços, fica difícil você criar os espaços para os chutes. Você vê que toda vez que a gente faz um gol, o adversário tem que abrir, aí a gente cria ainda mais as situações de gols. Mas infelizmente na maioria das vezes o adversário está muito fechado, então tira os espaços, fica difícil para você criar esse espaço para o chute. Essa é a explicação que eu posso dar para vocês. Última pergunta da coletiva atende ao Rafael Melo e ao Guilherme da Rádio Bangu. Eles fizeram um questionamento semelhante. Renato, o quão decepcionante é sair com o empate, tendo aberto o placar com um golaço de Michael, faltando tão poucos minutos para o final da partida. Você ainda acredita no título brasileiro? Sem dúvida alguma, foi essa cobrança que eu tive com o grupo após a partida. Não pode mais acontecer. É difícil você fazer o gol. A gente conseguiu fazer o gol nos acréscimos, inclusive um belíssimo gol do Michael. E de repente a gente cedeu o empate faltando 2 minutos para terminar a partida. Então são 2 pontos preciosos que nós deixamos de levar para o Rio de Janeiro. Estamos levando apenas um. Justamente naquele momento da partida onde a bola não deveria mais estar próxima da nossa área, dentro da nossa área. Essa bola deveria estar no campo do adversário, para a gente conseguir uma falta, conseguir um lateral, enfim, prender a bola no campo do adversário que o jogo ia terminar. Eu acredito sim, ainda no Campeonato Brasileiro, sem dúvida alguma, e isso eu passo diariamente pro meu grupo. Volto a repetir, nós temos 57 pontos ainda para disputarmos, temos 2 jogos a menos do Atlético, tem muita chance ainda, muita chance, e nós temos todo o segundo turno pela frente, até pelos 2 jogos a menos que nós temos em relação ao nosso adversário. Então eu continuo acreditando sim, e muito no Campeonato Brasileiro.